Emocionante. Milionário descobre motivo surpreendente por trás de faxineira carregando sua filha. Ricardo, um milionário paulistano de 45 anos, não tinha ideia de que sua vida mudaria em um simples encontro. Em seu esplendoroso escritório na Avenida Paulista, cercado por móveis de design e obras de arte que brilhavam como seu sucesso, ele caminhava apressado entre reuniões e negócios, sem perceber o vazio que preenchia sua vida. Casado, mas distante da esposa e sem um laço verdadeiro com os filhos, a solidão o acompanhava como uma sombra. Até que, em um dia aparentemente normal, tudo muda. Ao sair do elevador, ele esbarra em Maria, uma faxineira que luta para sustentar sua pequena filha, que estava nos braços da mãe. O sorriso dela, ainda que cansado, e o brilho inocente nos olhos da criança impactam Ricardo de forma inexplicável. Era como se, por um instante, o prestígio e o poder que ele havia acumulado não significassem nada. Maria, mesmo em meio ao caos que cercava seu cotidiano, exibiu uma força e um amor que pareciam iluminar o ambiente. Ricardo ficou paralisado, o coração disparado, sentindo uma conexão inesperada. Nas semanas seguintes, um novo e intrigante interesse o tomou. Ele passava a observar a rotina de Maria, admirando a determinação dela em trabalhar e cuidar da filha ao mesmo tempo. Cada dia, ela limpava os andares do prédio carregando o peso do mundo nas costas, mas sempre com um sorriso. As vozes de seus amigos que diziam para não se misturar com pessoas de classe inferior ecoaram em sua mente, mas ele não conseguia tirar os olhos dela. Um novo desejo surgiu: ajudar aquela mulher incrível a conquistar seu sonho de ser cantora, que nunca teve a oportunidade de brilhar. Ricardo sabia que essa iniciativa não seria bem vista por seu círculo social. Quando compartilhou suas ideias com sua esposa e amigos, a reação foi imediata e furiosa. Uma faxineira? Você realmente vai gastar seu tempo com isso? As palavras cortaram o ar como facas. O peso das suas ambições e da imagem que construiu parecia pressioná-lo ainda mais. Mas, em vez de recuar, algo dentro dele queimava, um fogo que não queria se apagar. Ele pensou em Maria e nas possibilidades, e um sonho ousado começou a se formar na sua mente. No dia da apresentação da escola da menina, Ricardo decidiu que tinha que agir. Organizar um concerto beneficente parecia ser a sua única chance de fazer a diferença. Ele imaginou Maria, finalmente nos holofotes, com uma voz poderosa ecoando por todas as paredes, transmitindo sua mensagem ao mundo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada batida do seu coração, a ansiedade e a esperança o cercavam. Ele sabia que, ao fazer isso, não estaria apenas ajudando uma faxineira. Ele estaria dando vida a um sonho que poderia mudar o destino de Maria, e talvez o dele também. A grande questão permanecia: até onde ele estaria disposto a ir por essa conexão inesperada? O que ocorreria naquela noite mágica em que a voz dela ecoaria em um palco? A expectativa deixava Ricardo à beira de um abismo emocional, sem saber ao certo o que o aguardava. Ricardo estava nervoso. Já era difícil fazer escolhas entre produtos de luxo ou o que servir em um coquetel. Mas agora a pressão de planejar um concerto beneficente parecia uma montanha intransponível. Ele estava determinado, mas o peso da dúvida o acompanhava como uma sombra. O coração pulsava forte, enquanto se perguntava se realmente conseguiria fazer algo impactante. Ele encontrou um pequeno auditório no centro de São Paulo, uma sala simples, porém acolhedora. Cheia de história, era o tipo de lugar onde se podia ouvir o som da emoção, onde os aplausos pareciam ecoar por mais tempo. Ricardo sabia que, se a apresentação de Maria fosse especial, aquele espaço poderia testemunhar um renascimento inesperado. Mas havia muito a fazer até lá.
Ele começou a entrar em contato com outros artistas, sempre tentando deixar de lado a parte da sua vida que o incomodava. Afinal, ele não queria que seus amigos o vissem envolvido em um evento com pessoas de baixa renda. O medo de ser julgado e de perder sua imagem de sucesso o paralisava. Mas Maria e sua filha estavam imersas em seus pensamentos. O sorriso de Maria no dia em que se conheceram não saía de sua mente. Ao longo dos dias, ele organizou reuniões com músicos e montou uma equipe que acreditasse na causa. A cada nova abordagem, sentia o frio na barriga, mas também uma chama se acendendo dentro dele. O sonho de Maria o inspirava. E à medida que o evento se aproximava, ele percebeu que não queria apenas ajudar Maria, mas também encontrava em tudo isso uma forma de se reencontrar. O que ele mais queria era sair daquele mundo superficial e se conectar novamente com coisas que realmente importavam. Então, na véspera do concerto, ele decidiu fazer uma visita inesperada a Maria. Com um buquê de flores em mãos, foi até o apartamento dela, um lugar simples, mas repleto de vida. Ele bateu na porta e imediatamente sentiu o cheiro do arroz e feijão, um aroma reconhecível em qualquer canto do Brasil. Quando Maria abriu a porta, os olhos dela brilharam ao vê-lo. Era uma expressão que misturava surpresa e expectativa. "Oi, Ricardo, o que você faz aqui?" ela exclamou, com um sorriso que iluminou o ambiente. "Eu queria te entregar isso", ele disse, estendendo as flores para ela. O gesto, à primeira vista simples, estava carregado de significados que ele ainda tentava entender. "E queria que você soubesse que o concerto vai acontecer amanhã. Eu quero que você suba naquele palco e brilhe." Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. "Você fez isso por mim? Mas você não precisava." A gratidão se mesclava à incredulidade, enquanto ela absorvia a magnitude da proposta. "Eu estou precisando disso também. Você merece essa chance, e acredito em você." As palavras saíram com uma sinceridade que ele não sentia desde muito tempo. A conversa foi interrompida por um pequeno grito que vinha da sala. A filha de Maria, uma menina de apenas 6 anos, apareceu com a imaginação a mil, segurando uma boneca. Ela correu até Ricardo, puxando a perna dele. "Oi, você vai levar minha mãe para cantar, né? Eu quero ouvir a mamãe." Nesse momento, o ar ficou mais leve. Ricardo olhou para Maria e viu um futuro que poderia ser brilhante, não só para ela, mas para os dois e a criança inocente à sua volta. Mas o peso da dúvida o seguiu novamente. Será que tudo daria certo? No fundo, ele sabia que a noite mágica estava se aproximando e que segredos ainda precisavam ser revelados. O que aconteceria se os planos falhassem? E, quando a última luz da tarde se apagou, ele sentiu que uma tempestade de emoções estava para acontecer. Qual seria a resposta de Maria quando a verdade finalmente viesse à tona? O dia do concerto finalmente chegou, e o sol iluminava a cidade como se estivesse torcendo por Maria. Ricardo acordou cedo, o estômago embrulhado em expectativa. Ele precisava que tudo desse certo, não apenas para a carreira de Maria, mas também para a sua própria salvação. Seria um divisor de águas, um momento em que tanto ele quanto ela teriam a chance de se libertar das correntes que os prendiam a mundos diferentes. Após uma rápida reunião com a equipe, ele se dirigiu ao auditório. O espaço estava sendo preparado com carinho, os instrumentos afetuosamente dispostos no palco. Cada detalhe começava a ganhar forma e, enquanto a adolescência se lembravam de tempos em que tudo era mais simples, o coração de Ricardo pulsava ao ritmo da música que estava por vir. Ele decidiu então que ia se manter firme em sua determinação. Não importava se o evento fosse apoiado por outras pessoas ou se ele fosse visto de uma maneira diferente. O que realmente importava era a mensagem e a emoção que ele queria compartilhar. À medida que o público começava a chegar, ele sentia a tensão aumentar. Uma mistura de ansiedade e esperança apertava seu peito. Ricardo viu Maria ao longe, ensaiando algumas notas. Ela estava nervosa, mas havia algo em sua postura que o fazia acreditar que ela estava pronta. As cordas de seu coração vibravam com a ideia de que ela poderia brilhar como nunca. Com a filha de Maria no colo, um bando de crianças correndo ao redor, a atmosfera tornou-se mágica. O auditório se enchia de vozes baixas, risos e sussurros animados, como se a energia pulsante daquele espaço já soubesse que algo extraordinário estava para acontecer. Era o momento que todos eles estavam esperando.
Quando finalmente chegou a hora de Maria subir ao palco, uma onda de emoção percorreu toda a sala. Ela parecia uma artista consagrada, deslumbrante em um vestido simples, mas que realçava sua beleza natural. Ouvindo os aplausos, ela respirou profundamente antes de posicionar o microfone. O olhar dela se cruzou com o de Ricardo, transmitindo uma mistura de gratidão e expectativa. Era como se o universo estivesse conspirando a favor deles. Então, ela começou a cantar. A voz dela era como um sopro de vida, envolvente e cheia de sentir. As primeiras notas tocaram a alma de cada pessoa ali, e Ricardo sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Naquele palco, Maria se transformava, se livrando de todo o peso que a oprimia. Ele lembrou das dificuldades que ela enfrentou, do medo e da insegurança que a seguiam. E ali estava ela, trazendo luz aos rostos de tantas pessoas. O concerto prosseguiu, e a cada canção, Maria se tornava mais forte. As lágrimas de Ricardo agora escorriam com mais liberdade. Ele finalmente entendeu. Sua vida não era mais sobre status ou ricos e pobres, mas sobre conexão genuína e transformação. As palmas aumentavam como trovões, quase como se as paredes daquele auditório estivessem prestes a quebrar com a força da emoção coletiva. No entanto, no auge de sua performance, quando tudo parecia perfeito, Maria olhou para sua filha, que a observava com olhos curiosos. Ali, Ricardo percebeu algo que poderia mudar tudo. Era a verdade que ele temia. Ela não era apenas uma mãe batalhando por uma chance. Existia um segredo que poderia abalar tudo o que construía a via. Enquanto o último acorde vibrava no ar e os aplausos ecoavam, Maria hesitou. Ricardo podia ver que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia revirar o que tinham construído até ali. O que seria tão importante que ela hesitava em compartilhar? Com o coração acelerado, ele se preparou para essa revelação que, de alguma forma, poderia mudar não só o destino dela, mas também o seu. Depois do espetáculo, a vibração do auditório ainda dançava no ar. Os aplausos começavam a se dissipar, mas o coração de Ricardo continuava acelerado, uma tempestade de emoções tomando conta do seu ser. Ele olhou para Maria, ainda de pé no palco, com um olhar profundo, quase implorando que ela falasse. Maria respirou fundo, tentando organizar as palavras que estavam prestes a sair de sua boca. O olhar dela oscilava entre sua filha e Ricardo, como se tentasse avaliar o peso de cada revelação que estava prestes a compartilhar. Para Ricardo, cada instante se prolongava como uma eternidade. A sala estava repleta de luz, mas ele sentia que uma sombra se aproximava. "Mamãe!" A voz da filha quebrou o silêncio, como um sussurro inocente que só aumentava a tensão. "Você vai Me contar agora o que está acontecendo?" Ricardo prendeu a respiração, incapaz de desviar o olhar. Ele via o esforço de Maria. Estava claro que essa situação a aterrorizava. "Sim, meu amor, é hora." Maria deu um passo à frente, seu microfone ainda em mãos, e decidiu usar a conexão que a música lhe havia proporcionado. Retomou a palavra, sua voz um pouco trêmula, mas havia uma força que a respaldava. Hoje foi um dia muito especial, e não apenas pela música. Ela olhou diretamente para Ricardo. "Eu sempre tive um segredo, algo que me impediu de seguir em frente como eu deveria. E agora, preciso compartilhar isso." A sala silenciou novamente, como se todo mundo esperasse a verdade. Ricardo sentiu o coração na garganta, a expectativa aumentando em seus ouvidos. Com os olhos brilhando, Maria continuou. "A verdade é que minha filha, ela não é apenas minha filha. Ela também é... Ela é o que restou de uma história que eu não consegui contar a você. O pai dela, ele foi alguém importante em minha vida, mas ele não está mais aqui. E, ao mesmo tempo, eu nunca tive coragem de te dizer." Ricardo estremeceu. As palavras dela cortavam como uma faca. Ele ficou imóvel, absorvendo cada sílaba, cada emoção que transbordava. Como assim? Ele sabia que Maria tinha um passado difícil, mas nunca imaginava que a presença da filha pudesse ser um remanescente de outra vida, uma vida que ele não fazia parte. Um turbilhão de sentimentos se formou dentro dele. Ciúmes, tristeza e, acima de tudo, um desejo ardente de entender. "Mas eu estou aqui, e eu quero fazer isso dar certo", Maria disse com a voz quase quebrada.
Só que a verdade é que, para ser o que você precisa que eu seja, preciso me libertar desse passado. A sala estava tão silenciosa que era possível ouvir o som do piano que ainda ressoava, como um eco distante de um momento que se sentia perfeito. Por um segundo, Ricardo viu a verdadeira vulnerabilidade de Maria. Ela não era apenas uma mulher em busca de seu sonho, mas uma mãe lutando para reconciliar duas partes de sua vida. Por favor, me diga que você entende, Maria suplicou, e ao mesmo tempo sentiu as lágrimas escorrendo por seus olhos. Ricardo estava paralisado. Ele queria acreditar nela, queria estender a mão e salvá-la desse peso. Mas como ele poderia, se as palavras de Maria agora criavam uma barreira entre eles? A verdade estava diante dele, mas estava muito longe. E ele precisava decidir se estava preparado para cruzar esse abismo. No fundo, uma pergunta ecoava. Essa revelação fez o amor dele por Maria se tornar impossível? Com seu coração em suspenso, ele olhou para os olhos dela. Havia tanta dor, tanta esperança. E uma parte dele queria gritar, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Mas outra parte ponderava os riscos, os segredos que não eram apenas dela, mas que agora afetavam tudo o que eles haviam construído. O choque e a confusão permaneciam, mas agora havia um novo sentimento. Uma urgência para descobrir mais. A tensão na sala crescia novamente, e Maria, percebendo a hesitação de Ricardo, desapareceu em nosso mundo dos sonhos. Ele sabia que a próxima decisão dele não ia apenas moldar seu futuro, mas também o futuro daquela família. E agora estava mais desesperado do que nunca para entender a verdade. Ricardo, o chamado dela era quase um convite à reflexão. Você ainda está comigo? E assim, entre palavras não ditas e possibilidades em aberto, a história deles estava prestes a ser reescrita. O que seria necessário para que ambos encontrassem um novo caminho, um caminho que poderia ser iluminado mais uma vez? Enquanto o espetáculo chegava ao fim, a iluminação diminuía e os olhares se encontravam, ele se perguntava, conseguiria dar um passo em direção à verdade ou permitiria que o medo o mantivesse preso? O eco de uma nova melodia começava a tocar em seu coração. Ricardo sentiu o peso das palavras de Maria pairando no ar, como uma nuvem densa sobre seus pensamentos. Ele não podia se mover, não podia deixar que a enxurrada de emoções o arrastasse, mas a verdade era que cada respiração se tornava mais difícil. Ele desejava que a sala estivesse vazia, que pudesse ter esse momento só para ele e Maria, longe de olhares curiosos e do peso do passado que ela trazia. A música ao fundo, antes vibrante, agora soava melancólica, quase como um lamento. Olhou a filha de Maria, que assistia tudo com a inocência própria da infância, sem entender dimensões profundos. Aquela descoberta poderia ser devastadora ou libertadora. Ele queria que Maria soubesse que ele estava ali, que poderia suportar a verdade dela, mas ao mesmo tempo tinha medo do que isso significava para eles. Ricardo, a voz de Maria o trouxe de volta à realidade, e ele notou as lágrimas em seus olhos. Você ainda não disse nada? Ele engoliu seco, tentando encontrar palavras que parecessem adequadas. É difícil, Maria. Sua voz era baixa, mas ecoava na sala silenciosa. Você tem que me entender. Isso muda tudo. Sim, eu sei, ela respondeu, a voz tremendo. Mas o que eu mais quero é que possamos enfrentar isso juntos. Eu não quero que você se afaste. Ouvindo esse desejo sincero, o coração de Ricardo começou a se aquecer, ainda que a tempestade continuasse. Ele respirou fundo, lembrando-se de todos os momentos que viveram juntos, das risadas e esperanças. Eu não quero me afastar de você, mas o que você me contou me faz questionar tantas coisas. Como o quê? Perguntou ela encorajada. Como eu posso confiar que isso não vai ficar entre nós, que não haverão mais segredos? Eu quero que sejamos transparentes, Maria, mas como posso fazer isso se não sei tudo? As palavras saíram com desespero, como se cada uma pusesse em risco as suas esperanças para o futuro. Maria abaixou a cabeça, um sinal de vulnerabilidade, que fez o peito dele apertar. Eu entendo. Eu realmente não queria que você soubesse assim, mas eu não sabia mais como esconder isso. O pai dela não teve culpa, e eu tenho vivido com esse luto. Eu estava tão assustada de saber que você poderia me deixar. Ricardo sentiu um estalo dentro dele. Como ele poderia deixar uma mulher tão corajosa?
Como poderia virar as costas para a verdadeira essência dela, que agora se mostrava tão pura? A dúvida ainda era um peso, mas havia algo mais agora: esperança. Então, você acha que podemos reconstruir isso? Posso saber mais sobre o que aconteceu? Quero entender. Um sorriso brotou nos lábios de Maria, ainda que as lágrimas descessem. Sim, eu quero que você saiba, e não só pelo nosso bem, mas pelo bem da nossa família. Eu não quero viver mais nas sombras. A filha, até então quieta, interrompeu. Mamãe, você vai me contar tudo sobre ele, não vai? A inocência da pergunta trouxe uma aura de leveza, como se ela não tivesse ideia da gravidade da questão. Ricardo olhou para a garotinha, e seu coração se partiu rapidamente. A pequena estava ali, no limiar de duas histórias, e ele não podia não querer fazer parte delas. Claro que vou, e Maria, estaremos juntos nessa, afirmou, buscando entrelaçar suas mãos às de Maria. A sala, agora envolta em uma penumbra suave, parecia mais acolhedora. Uma nova melodia começou a ressurgir, como um sinal de que eles poderiam encontrar um caminho juntos, apesar das adversidades. O momento de decisão não estava apenas em aceitar o passado, mas em abraçar o que estava por vir. Amanhã, eu quero que você me leve a conhecer mais sobre ele, disse Ricardo, olhando diretamente nos olhos de Maria. E, talvez, possamos criar nosso próprio futuro, um futuro que inclua a nossa filha. Maria assentiu lentamente. O brilho nos olhos dela agora era diferente. Eu adoraria isso, Ricardo. Mas precisa explorar algo a mais, um lado que eu nunca compartilhei com você. O coração de Ricardo disparou com uma nova onda de curiosidade e apreensão. O que mais Maria poderia estar guardando? E enquanto a nova música preenchia a sala, ele soube que uma jornada maior os aguardava. Agora, mais do que nunca, a verdade tinha seu poder. E ele estava prestes a descobrir não apenas o que aconteceu com o passado de Maria, mas também algo que poderia mudar o futuro deles de uma maneira antes impensável. Preparado para o próximo passo? Maria perguntou, entre risos nervosos. Só se você estiver, respondeu ele, sentindo um misto de nervosismo e expectativa. A conexão entre eles se fortalecia, mas ao mesmo tempo uma pergunta pairava: até onde a verdade poderia levá-los? Ricardo acordou com a luz do dia filtrando-se pelas cortinas, um raiar tímido que iluminava sutilmente o quarto. A leveza do sol trouxe uma onda de esperança, mas também um fio de ansiedade. Ele olhou para Maria, ainda adormecida ao seu lado, e lembrou-se da conversa intensa da noite anterior. Um turbilhão de emoções invadiu sua mente. O que o aguardava? O que mais ele descobriria sobre aquele passado que parecia tanto um fardo quanto uma ponte para um futuro diferente? Ele se levantou, tentando não fazer barulho, e foi até a sala. O aroma do café fresco que seu irmão preparava invadiu o ar, criando uma atmosfera aconchegante. "Bom dia!" gritou Pedro com um sorriso largo. O jeito despreocupado do irmão contrastava com a tempestade de sentimentos que cercava Ricardo. "Como você está sentindo? Conversamos bastante ontem, né?" Ricardo tentou esboçar um sorriso, mas indicou com um movimento de cabeça que não era só isso. Teve um pouco mais que isso, você sabe." Ele hesitou, buscando as palavras certas. "Pamela, a filha da Maria, é parte de algo maior do que imaginávamos." Pedro franziu a testa, intrigado. "Major? O que você quer dizer?" Ricardo hesitou e, em um impulso, decidiu abrir o jogo. Ele precisava de um porto seguro, mesmo que fosse o irmão. A história é complexa. O pai da menina já foi um cara importante e já se foram há um bom tempo. Os olhos de Pedro se aguçaram. "Esperamos que essa conversa não esteja indo para um lado, onde você pensa em se afastar. Você ama a Maria, certo?" Olhando profundamente nos olhos do irmão, Ricardo percebeu que precisava alicerçar suas emoções. "Sim, eu a amo, mas é difícil lidar com tudo isso. O que se passa em meu coração agora é um misto de amor, medo e confusão." "Então, o que você vai fazer?" Pedro perguntou, colocando uma mão no ombro dele. "Hoje vou me encontrar com ela e a menina." A firmeza nas palavras de Ricardo fez seu coração pulsar mais forte. "Quero entender melhor tudo o que aconteceu. E também saber o que mais Maria esconde. Sabe como algumas verdades parecem pequenas, mas ao mesmo tempo são enormes?"
Vão então se encontrar em um lugar específico? Ela mencionou um parque, o que é bom, lugar de infância, cheio de lembranças, um espaço onde podemos ser nós. O clima leve de Pedro se dissipou um pouco. E se a verdade for mais pesada do que você imagina? E se você descobrir que não quer seguir em frente? Ricardo sentiu um nó na garganta. Não sei, não quero nem pensar nisso. Mas se eu descobrir que não posso continuar, ao menos farei isso em paz, sabendo que tentei. Um silêncio pairou entre os dois, como uma folga nos aspectos da vida que tanto os unia. Após o café, Ricardo se preparou. Vestiu-se lentamente, observando sua própria reflexão no espelho. Era hora de enfrentar nuvens do passado e raios de futuro incerto. Colocou um copo d'água para Maria e, ainda com dúvidas, decidiu deixar um bilhete à filha, prometendo que, não importa o que acontecesse, ele sempre estaria ali para ela. Chegou ao parque um pouco antes do combinado, seu coração pulsando e a mente cheia de questionamentos. Ao longe, viu Maria e Pamela se aproximando, as risadas suaves da menina cortando a tensão do ambiente. Maria estava mais radiante que nunca, mas seus olhos carregavam um peso que ele não sabia exatamente descrever. "Mãe, eu trouxe flores, olha!" Pamela exclamou, segurando com orgulho um pequeno buquê de margaridas, o que fez Ricardo sorrir. Mas nos olhos de Maria, ele percebeu que o que a esperava naquele encontro passaria muito além da primavera e das flores. "Vamos sentar e conversar?" Maria sugeriu, tentando esconder a apreensão e a expectativa. Os três encontraram um banco, o ambiente agora envolvido em risos e brincadeiras, mas as palavras que estavam por vir tinham um tom muito mais profundo. Ricardo sentia a energia pulsar, quase como uma música majestosa, prestes a se tornar um hino de transformação e descobertas. O aroma doce das margaridas parecia se misturar às promessas não ditas naquele momento. E quando Ricardo pensou que ali encontraria respostas, a voz de Maria surgiu carregada de dúvidas. "Ricardo, antes de falarmos, eu preciso te contar algo que não disse antes." Os lábios de Maria tremiam levemente, como se as palavras que estavam prestes a sair fossem mais pesadas do que ela podia suportar. O sorriso que havia se formado no rosto de Pamela lentamente se dissipou, e a inocência da menina foi substituída por uma atmosfera de expectativa tensa. Eu não sei como te dizer isso, mas você precisa saber." Maria respirou fundo, seus olhos fixos nos de Ricardo. Ele sentiu seu coração acelerar, uma mistura de curiosidade e receio. "Você pode falar, Maria, estamos juntos nisso", ele respondeu, encorajando-a. A segurança em sua voz ecoou no ar, mas não foi o suficiente para apagar a preocupação em seu olhar. Pamela, percebendo que algo sério estava acontecendo, segurou a mão da mãe e olhou preocupada. "Mãe, está tudo bem?" "Está sim, meu amor, só uma conversa importante", respondeu Maria, tentando esconder a agonia nas palavras. "Ricardo, eu sempre quis ser honesta com você sobre quem eu sou e sobre a minha vida", começou ela, sua voz firme, mas trêmula. "Pamela não é apenas a filha de um homem que partiu, ela é resultado de uma história que eu nunca quis que chegasse até você. A história que nunca mencionei porque pensei que não fosse importante, mas agora eu vejo que é." As palavras dela pendiam entre eles, carregadas de significado. Ricardo sentiu um vazio no estômago. "Maria, por favor, não me deixe no escuro. O que você quer dizer?" Maria soltou a mão da filha e começou a falar de maneira cautelosa. O pai da Pamela era um empresário forte, alguém que tinha muito poder e dinheiro, mas isso não era tudo o que ele era. Quando ele morreu, muitas coisas difíceis vieram à tona, segredos e... Bem, algumas pessoas não aceitam o que aconteceu. E agora eu estou com medo. Ricardo franziu a testa, tentando processar a avalanche de informações. Medo do quê? O que isso tem a ver com nós, com a Pamela? Algumas pessoas querem se vingar por causa do que aconteceu. Eu, outro dia, recebi uma ameaça e não pensei que fosse um sério problema. Maria lutou para manter a calma, mas o pânico estava se infiltrando em sua voz. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Uma ameaça? Por causa do passado dele? Sim, o legado dele, as consequências. É complexo, e eu não sei o que fazer, ela disse, parecendo cada vez mais pequena ali, sob a sombra que pairava sobre eles.
Pamela olhava para a mãe, quieta, mas com uma expressão que traduzia confusão e preocupação. Ricardo se voltou para a menina, tentando dar-lhe um sorriso reconfortante, mas era como se cada palavra se tornasse um peso maior que ele não sabia como carregar. O que ele poderia fazer? Como proteger Maria e Pamela sem saber até onde essa situação poderia ir? Sinto muito, Maria. Ricardo começou, mas Maria levantou a mão, interrompendo-o. Ricardo, por isso eu não queria te contar. Eu não quero que isso afete você. Eu só queria que nós fôssemos felizes. Eu não queria te fazer entrar nessa confusão. Um silêncio pesado tomou conta do parque. As risadas distantes de outras crianças agora pareciam tão irreais em comparação com a realidade que estava diante deles. Ricardo respirou fundo, buscando nas suas emoções o que fazer a seguir. Eu não posso simplesmente sair da sua vida. Eu amo você, e isso inclui a Pamela, ele disse, o peito apertado. Mas precisamos agir. Precisamos entender a dimensão disso tudo, antes que algo pior aconteça. A expressão de Maria começou a se suavizar, mas a incerteza ainda pairava entre eles como uma nuvem escura. Você realmente está disposto a enfrentar isso? Sim, juntos. Não vou deixar vocês para trás, prometeu ele, sem saber o quanto essas palavras seriam desafiadas. Quando o tempo parecia estar congelado, uma nova pessoa entrou no parque. A figura era familiar, alguém do passado de Maria, o tipo de conexão que poderia fazer o chão tremer sob seus pés novamente. E então, com um sorriso frio, essa pessoa se aproximou com uma intenção que prometia revirar ainda mais a vida deles. Olá, Maria, disse a figura, seu tom desdenhoso. Precisamos conversar. O sorriso da figura esmoreceu a luz que ainda restava ao redor de Maria. A mulher diante deles parecia saída de um pesadelo, com olhos que brilhavam de uma maneira que deixava claro que ela não estava ali para promover a paz. Quem é você? Ricardo se adiantou, pisando firme na defesa de Maria e Pamela. Sou Clara, ela respondeu, como se o seu nome já carregasse um peso inconfundível. Um nome que no passado não era só um sussurro, mas um grito por justiça. Maria palpitou ao ouvir o nome. Clara, o que você quer? O que você tem a ver com a minha vida agora? Clara soltou uma risada suave, mas não havia humor em suas palavras. Você não entende, não é? Os outros camadas não estão dormindo. Os mortos têm suas contas a acertar com os vivos. Seu passado também pode ter o poder de trazer o que você mais teme. Pamela, ainda segurando a mão da mãe, olhou para Ricardo como se esperasse que ele soubesse a resposta. O coração de Ricardo pulsava cada vez mais rápido. O que aquela mulher queria dizer? Como o passado de Maria se entrelaçava com a vida deles agora? Clara, você não tem o direito de aparecer assim, não depois de tudo que já aconteceu. Maria exclamou, a voz tremendo, misturando revolta com medo. Eu tenho todos os direitos. Se o seu passado voltou, o meu também. E isso significa que precisamos conversar sobre a verdade que você tem escondido. Sua voz estava carregada de amargura. Ricardo pode sentir a tensão crescendo, um fio prestes a romper. Que verdade? O que mais você tem a dizer? Ele procurou o olhar de Maria, na esperança de que ela o guiasse nesse labirinto. Você realmente acha que pode construir a felicidade que deseja sem enfrentar suas sombras? A história de Pamela começou antes de você e sua mãe se encontrarem, e eu não deixei que ela acabasse, apenas mudei de forma. Os cabelos de Maria se arrepiaram. Você não pode ser séria. Isso é loucura. Loucos são aqueles que ignoram as consequências de seus atos. Eu estou aqui para te lembrar disso. Clara disse, a voz agora mais fria, suas palavras como lanças. Pamela, ouvindo tudo, apertou a mão da mãe cada vez mais. Mãe, quem é essa mulher? O que ela quer? Maria não sabia como lidar com as perguntas da filha e com o impacto das palavras de Clara. Ela se virou para Ricardo, buscando um apoio que na verdade fazia seus medos borbulharem ainda mais. Não podemos deixar essa mulher controlar nossas vidas, Maria. Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo e como podemos ficar juntos, longe disso. Ele disse, tentando clarear a situação e reforçar seu compromisso. Você não tem ideia do que está dizendo. Se Clara está aqui, significa que alguém está observando cada movimento. E isso é só o começo. Maria sussurrou, os olhos começando a brilhar com lágrimas. Neste momento, Clara deu um passo à frente, o rosto mais sério.
Você está certa, Maria, e talvez eu não tenha vindo apenas para ameaçá-la, mas para dar uma chance de consertar as coisas antes que seja tarde demais. A tensão cresceu enquanto Maria e Ricardo trocavam olhares intensos, confusos sobre a gravidade do que estava acontecendo. O que poderia ser essa chance que Clara mencionou? Uma parte de Maria desejava ouvir mais, enquanto outra parte só queria ver Clara longe delas para sempre. Tudo o que eu quero é proteger minha filha, Maria disse, a voz quase um sussurro, mas cheia de fervor. Então, venha comigo. Não é apenas a sua vida em jogo, mas a vida de todos que você ama. E acredite, eles não estão tão longe quanto você imagina, Clara respondeu. Seu tom agora mais solene, quase um aviso. Ricardo arfou. O que você quer dizer com isso? O que você sabe que não estamos sabendo? A revelação pairou no ar, como um eco que prometia reviravoltas ainda mais profundas. Mas a verdadeira questão era: eles estariam dispostos a enfrentar essa nova realidade? Quando o passado teme o futuro, o que resta? As palavras de Clara ecoavam, como um sininho de alerta. E enquanto o parque ao redor deles continuava ruidoso e a vida, um novo capítulo na história de Maria estava prestes a se desdobrar, cheio de promessas e mistérios. Como um embalo em um mar agitado, o que mais estava por vir? O silêncio se instalou, pesado como uma nuvem de tempestade. Maria sentiu o olhar penetrante de Clara perfurando seu coração. Era como se a mulher soubesse de cada segredo, de cada angústia que tinha escondido até ali. O medo começava a se misturar com uma curiosidade inquietante. Que vida é essa que você menciona? Maria perguntou, as palavras escapando quase em um sopro. O que você quer exatamente? Clara respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar um fardo que carregava há muito tempo, mas hesitou por um breve instante. A vida de Pamela está entrelaçada com a minha de maneira que você não imagina. E cada decisão sua reverbera de formas que você nunca quis reconhecer. Pamela olhou de uma para outra, confusa. Mãe, do que ela está falando? O que eu tenho a ver com isso? A vulnerabilidade nos olhos da filha fez o coração de Maria doer. Ela queria proteger aquela menininha inocente de mais uma verdade destrutiva. Você não precisa ouvir isso, meu amor. Apenas confie em mim. Maria tentou reconfortá-la, mas sua voz falhava. Se você não escutar agora, pode ser tarde demais. Não só para você, mas para todos que você ama. Clara disse, a urgência em suas palavras cortante como vidro. Ricardo, bem ao lado, sentiu pânico crescer. Maria, o que acontece se ignorarmos isso? Podemos nos permitir não saber? Sua voz estava carregada de preocupação. Quando você ignora o passado, ele se transforma em sombras que se arrastam, esperando o momento certo para te alcançar. Clara respondeu, quase como se falasse diretamente ao coração de Maria. O tempo parecia parar quando Maria lembrou-se das coisas que deixara para trás. O peso das memórias a afligia. E se eu não me lembrar? E se eu decidir seguir em frente? Sua voz estava manchada de uma esperança frágil. Mas qual seria o custo disso? Clara deu alguns passos à frente, como se quisesse conectar oficinas com Maria em um nível mais profundo. Escolher ignorar é uma forma de escolher a dor, em vez de encarar a verdade que pode libertar você. Há uma história não contada entre nós, e ela se estende por gerações. E Pamela, ela precisa saber quem é realmente. Quem sou eu? O que você sabe sobre mim? Pamela interrompeu, a voz tremida. Clara desviou o olhar. Por um momento, quase como se estivesse ponderando a gravidade da revelação que prestes a dar. Você faz parte de algo maior, uma linhagem que será chamada a se unir quando tudo isso começar. E, no seu interior, você já carrega a essência do que precisa ser feito. Maria segurou abusivamente a mão da filha enquanto seu cérebro lutava para processar as palavras. Por favor, não dê esperanças, isso é demais. Maria estava prestes a desmoronar, seus medos ameaçando a engolir. Mas Ricardo agarrou seu braço, transmitindo segurança. Aquela conexão entre eles trouxe um fio de esperança no meio da tempestade emocional.
Clara, se o que você diz é verdade, precisamos de provas. Como podemos acreditar em você? Ricardo questionou com um semblante firme. Clara olhou para eles, algo quente e sincero passando por seus olhos. A verdade é como um estilhaço de vidro. Dói ao ser descoberto, mas nos liberta depois. Eu posso provar, mas a decisão é de vocês. Estão dispostos a arriscar tudo para conhecer a verdade? Maria sentiu o coração acelerado, um misto de desespero e curiosidade. Poderiam eles enfrentar essa nova realidade? Seria a verdade uma luz ou uma sombra sobre suas vidas? Um vento mais forte passou, fazendo as folhas dançando ao redor do parque. Clara tinha tocado um nervo exposto, e Maria sabia que não teria como voltar atrás. Eu quero saber, Pamela disse, com uma coragem surpreendente. Quero saber a verdade, sobre mim, sobre nós. E o que viria a seguir? O que as sombras do passado revelariam? As incertezas pesavam no ar, mas Maria percebeu que a chave estava na decisão que tomariam. Qual seria o próximo passo nesta jornada, que ameaçava virar suas vidas de cabeça para baixo? O diálogo pairava no ar, carregado de uma tensão elétrica. Maria olhava para Clara, depois para Ricardo e finalmente para sua filha, sentindo a gravidade do momento. O desejo de conhecer a verdade conflitava com o medo das consequências. Mas a voz da criança havia quebrado a barreira do silêncio e com ela um novo fio de esperança começou a tecer-se entre eles. Eu também quero saber, disse Maria finalmente, sua voz firme. Preciso entender o que isso significa para nós. O olhar de determinação na expressão dela não se comparava ao pânico que ela sentia por dentro. Ao lado, Ricardo assentiu, um misto de suporte e entendimento na conexão que compartilhavam. Clara deu um passo à frente, analisando a atmosfera deles com um olhar que misturava pena e esperança. Então, vamos começar. O passado não é somente lembranças, ele é o que precisamos desvendar para que possamos seguir em frente. Pamela, você terá que estar atenta, pois suas raízes são mais profundas do que você imagina. As palavras de Clara flutuaram no ar, criando um eco que reverberava entre eles. Maria sentia a pressão aumentar, mas ao mesmo tempo havia uma leveza que começava a surgir, uma sensação de que a verdade, por mais difícil que fosse, poderia libertar a todos. Sobre o pai dela, Clara começou, os olhos firmes em Maria. Ele não era apenas um homem poderoso, ele tinha muitos inimigos, e esta conexão é o que trouxe problemas para você ao longo dos anos. A morte dele trouxe uma onda de caos que você nunca desejou para si mesma ou para sua filha. O que você quer dizer com isso? Ricardo perguntou, sua voz carregada de uma determinação ganhando força. Como desse passado sombrio pode surgir uma luz para o futuro de Maria e de Pamela? Clara respirou fundo novamente, como se estivesse prestes a desvendar um segredo guardado. Quando seu pai morreu, a divisão de seu legado ficou em aberto, e os interesses começaram a se manifestar. Muitas pessoas queriam se manter no poder, e algumas, especialmente as que precisam de controle, olham para aqueles que amam o seu pai como ameaças. E é exatamente por isso que você não pode se afastar. Maria sentiu o estômago revirar. Portanto, isso significa que nós corremos perigo? Sim, mas há uma maneira. Precisamos de vocês para unir as forças de pessoas que conhecem a verdade sobre o seu legado. Somente assim poderemos blindar você e cuidar de Pamela. Clara explicou, sua expressão agora mais suave, embora o peso da realidade permanecia. O que você está sugerindo, então? Ricardo se intrometeu. Como podemos nos unir a esse passado e ao mesmo tempo garantir a segurança da Maria e da nossa filha? Vocês precisam descobrir quem realmente são. O passado não deve ser uma sombra, mas uma força que os guie. A verdade pode ser difícil, mas quando é aceita, a liberdade lhe encontra. E a verdade está diretamente ligada a um grupo de pessoas que podem ser aliados para vocês. Ninguém escapa da fonte. Ela encontrará. Clara respondeu. Maria e Ricardo trocaram olhares. Não imaginavam que a conversa tomaria esse rumo. Ao mesmo tempo em que o medo crescia, uma nova determinação emergia. Algo dentro de Maria se acendeu. Se tinha que aceitar a verdade, faria isso por sua filha. Queria dar a Pamela a chance de descobrir seu próprio caminho. Estamos prontos. Quero conhecer esse grupo de aliados.
Você realmente acredita que essa pode ser uma solução? Ricardo questionou, a preocupação ainda presente em suas feições. Eu não estou apenas fazendo isso por causa da Pamela ou por conta do que aconteceu. Estou fazendo isso por nós. Podemos encontrar uma luz em meio a esta escuridão juntos. E aqueles que não aceitam o que foi feito no passado não podem tomar nossas vidas. Isso é nossa escolha. Maria respondeu, com a determinação ardente que quase fez Ricardo sorrir. Clara cruzou os braços, admirando a força que emitia agora. Vocês precisarão de confiança. Essa jornada não será fácil, mas juntos vocês podem criar um caminho. Serão testados, mas o amor que tem um pelo outro será a base mais forte para enfrentar qualquer tempestade. O coração pulsava com uma mistura de adrenalina e esperança, enquanto a pequena Pamela, observando tudo, sorriu e disse: "Vocês vão me levar juntos, certo? Eu quero ajudar." Os adultos riram da inocência e coragem da menina. Clara olhou nos olhos da criança, a suavidade à sua volta parecendo um raio de luz em meio à escuridão. Sim, você será uma parte importante disso tudo. Você tem muito a ensinar, assim como tem muito a aprender. E assim, naquele parque, onde floresciam novas esperanças e verdades eram atravessadas, Maria e Ricardo decidiram que se uniriam, não apenas por eles, mas também pela pequena Pamela. Decididos a enfrentar o passado, eles estavam prontos para redescobrir quem realmente eram. O dia foi se apagando quando decidiram que precisavam se preparar para o que estava por vir. As primeiras sombras da noite cobriram o parque enquanto deixavam a conversação por ali. A estrada que os aguardava estava cheia de incertezas, mas agora havia, acima de tudo, uma declaração de amor e um desejo de mudança que os impulsionariam na jornada. Ao final do dia, um novo capítulo começava, repleto de desafios, mas agora, essencialmente, iluminado por uma expectativa de renovação. Estariam juntos enfrentando o que vem a seguir. E, para você que nos acompanha, que tal se tornar parte desta jornada? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais que prometem tocar seu coração. Deixe um like agora para fortalecer nosso conteúdo e alimentá-lo ainda mais. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão envolvente e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam viver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos nessa aventura emocionante.